Boa noite. Mais uma vez estamos aqui, né, com o nosso projeto A Educação com um Olhar Diferenciado, né, com duas pessoas maravilhosas, né, que estarão conosco hoje. Meu nome é Gedalva Santos, né, sou diretora do Ciro Acioli. Estou hoje, né, sou branca, né, cabelos loiros escuros, estou com óculos marrom, um briquinho pequeno, tá? Dourado, corrente dourada com o pingente de Nossa Senhora, com uma blusa verde e um colete branco com botões de metais. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, né? Que é a pessoa com deficiência visual e o mercado de trabalho. Como é e o que fazer. Então, assim, para estar conosco nessa noite, né, nós convidamos duas pessoas mais do que especiais, que Fabrícia Almena e Gustavo Amorim, né? Ambos, né, dois jovens, duas pessoas com deficiência visual, que vai justamente trabalhar essa temática. Temática esta que é muito importante, né? Mesmo hoje, no tempo de pandemia, mas nós temos que pensar no mercado de trabalho das pessoas com deficiência visual, né? O que é que essas pessoas elas estão vivendo agora, nesse momento, né? Que experiência que elas vão nos trazer? O que é que elas têm para nos passar, né? Nos dar como referência, né? E fazer as suas considerações com relação a essa temática. Né? Ambos são jornalistas, certo? E hoje vão estar aqui conosco. Tema esse que a gente precisa, tanto nós, professores, profissionais da área, né, como eles, e as próprias pessoas, né, com deficiência visual, nós temos que repensar, né, as práticas e as políticas públicas com relação ao mercado de trabalho, principalmente no nosso estado de Alagoas, que a gente precisa ir muito à luta, né, e buscar melhoria, e a questão de buscar compreender, entender, né, como é que essas políticas elas estão trabalhando com relação à pessoa com deficiência visual. Então agora eu vou chamar Fabrícia para estar conosco. Fabrícia, eu vou passar um pouquinho do currículo de Fabrícia antes de chamá-la, para vocês terem o conhecimento, né? E Fabrícia, Fabrícia Almena, ela é pós-graduada, eu vou ter que fazer uma filazinha aqui, tá? É pós-graduada em assessoria de comunicação e marketing pela instituição SESMAC, atua na Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, gerencia mídias sociais da web Rádio Deus Conosco. Ela é coautora do livro Muito Além da Visão, Narrativa de Pessoas com Deficiência Visual, de 2019, inclusive no seminário, né, que nós gerenciamos no ano de 2019. Patrícia, ela levou o seu livro, apresentou o seu livro, né? Ela faz a narrativa dela com mais outras pessoas com deficiência visual pelo Brasil. Ela também é coautora do livro Mapeamento de Produções de Pessoas Cegas. Esse livro foi lançado em 2013. E é medalhista na edição nacional da Olimpíada do Conhecimento em 2012. Né? Então, assim, uma pessoa maravilhosa, tem muito que nos passar, trazer para a gente o conhecimento, fazer suas explanações, né? Então, agora nós vamos convidar e chamar a Patrícia para estar conosco neste momento. Fabrícia, desculpa. Fabrícia. Fabrícia Almena, perdoe. Fabrícia. Olá, Fabrícia. Boa noite. Está me ouvindo bem, Fabrícia? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Estão me ouvindo bem aí? Isso, estamos me ouvindo muito bem, tá certo? Que bom. Boa noite.
Que Boa prazer noite. participar dessa live. Sou muito grata a Ciro Ascioli por tudo que eu conquistei até hoje, porque a Ciro Ascioli foi a base para mim, em tudo. Então, quando eu recebi esse convite da Gedalva, eu me senti muito feliz, né, muito honrada, porque eu posso contribuir de alguma forma com a sociedade alagoana, com as pessoas com deficiência visual. Isso, para mim, é um motivo de muito orgulho. E hoje que nós vamos falar sobre o mercado de trabalho, eu digo uma coisa para vocês, assim, que o mais importante, antes de qualquer coisa em relação ao mercado de trabalho, para que uma pessoa com deficiência visual esteja no mercado de trabalho bem colocada, é muito importante que ela tenha uma base da escola, uma base da família. Então, eu não poderia começar o meu tema levando sem levar essa reflexão da base, né? Porque tudo que eu tenho porque eu tive uma base familiar, eu tive uma base da escola Ciro Ascioli, tive uma base também de outros cursos que eu fiz, de outras qualificações que eu fiz. Então, eu acho que muito do que eu sou eu devo a muitas outras pessoas. E isso me faz muito feliz, porque eu vejo que em todos esses anos, né, de cegueira, porque eu nasci cega, e eu pude vivenciar muitas mudanças e transformações em relação ao contexto da pessoa com deficiência visual. E isso, para mim, é muito gratificante. Então, só para, antes de começar, né, se houver alguma pessoa com deficiência visual assistindo, é importante que elas saibam como eu sou. Né? Eu tenho 1,60 tenho cabelos castanhos, compridos, ondulados. Estou usando um brinco dourado e uma blusa rosa. E é muito interessante hoje nós estarmos aqui, porque essa pandemia, ela trouxe esse contexto, né? De que, se fosse em outros tempos, talvez no ano passado, eu estaria dando uma palestra sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência visual, eu estaria num auditório com tantas pessoas em volta, eu estaria escutando vocês, né? O barulho que vocês fazem quando entram, quando sentam no auditório. E aqui nós estamos vivendo uma situação diferente. Que eu estou falando, eu sei que deve ter gente aí, mas eu não consigo saber, né? Porque nós estamos em outro cenário. Eu estou aqui na minha casa, né, numa sala reservada aqui, falando com vocês. E isso foi um aspecto positivo da pandemia, né? Que ela nos trouxe essa possibilidade de, de falar para mais pessoas. Porque se eu tivesse uma palestra, talvez, né, eu ia ficar só ali falando para aquelas pessoas e depois ficaria por ali, né? E agora não, na live a gente vê que vai para muita gente, não só de Alagoas, talvez gente de outros estados que são beneficiados também e podem conhecer a realidade daqui, podem compartilhar com a gente também. E isso, essas mudanças que a pandemia nos trouxe, uma dessas mudanças também foi a questão do home office, né? Porque todo mundo ficou em home office. Muita gente ficou em home office, todo mundo não, né? Uma grande parcela das pessoas precisou ficar em home office. Né? Eu brinco dizendo que até os artistas ficaram em home office porque eles fizeram as lives, estão fazendo, né, lives o tempo todo aí pra gente. Então, eles estão nos divertindo, mas é um home office. E no meu trabalho também não foi diferente. Eu sou jornalista, né, como a Gendalva comentou, trabalho na Federação das Indústrias desde 2011. E também trabalho voluntário na Rádio Deus Conosco, também exercendo funções relacionadas ao jornalismo. E quando foi falado lá na Federação das Indústrias, né, da possibilidade de nós entrarmos no período home office, eu fiquei um pouco preocupada, porque, coincidentemente, né, nesse período
iam implementar um pacote novo lá de sistemas. E eu fiquei muito preocupada pensando, será que esse sistema é acessível para mim? Né? Será que eu vou conseguir usar? Né? Será que vai dar certo no home office? E aí eu falei com a minha gestora e ela disse, Fabrícia, não se preocupe. Se for acessível, ótimo. Se não for acessível, a gente vai dar um jeito. E isso me deu uma tranquilidade muito grande, porque no período de pandemia a gente fica já um pouco, né, aflito, um pouco preocupado com a situação. E aí, quando ela me passou essa segurança, eu fiquei muito tranquila. Eu falei, bom, seja o que Deus quiser. E foi isso. E depois eu fiquei pensando no quanto que a empresa contribuiu comigo nesses anos todos. No sentido, desde da minha chegada lá até esse período agora atual de home office, que é uma coisa nova. Nova para muitas pessoas, mas a atividade de teletrabalho, ela já acontece há bastante tempo, né? Muitas empresas até já usam isso antes, mas agora foi mais intensificado. Então, como eu estava comentando em relação à empresa, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho só da minha trajetória para vocês entenderem até que ponto vai o apoio da empresa, né? Assim, o auxílio que a gente recebe enquanto pessoas com deficiência, que eu acho muito bom, porque a gente às vezes chega no local e a gente fica muito preocupado, né? Como vai ser? Será que eu vou conseguir? Né? Com todas as dúvidas inerentes a quem vai conseguir um primeiro emprego. E eu, na época, quando distribuí meus currículos para vários lugares, não consegui. E quando fui chamada para entrevista, para seleção, para tudo, fiquei naquela aflição, né? Será que eles vão me aceitar? Porque eu não enxergo? Porque eu sempre botei no currículo as minhas qualificações e sempre disse que eu sou deficiente visual, né? Para a empresa saber que eu sou deficiente visual. E aí eles fizeram toda a entrevista comigo, me perguntaram o que é que eu preciso. E eu disse, ó, o que eu preciso é simplesmente um computador com um programa leitor de tela, chamado NVDA. E esse programa, ele fala tudo que está escrito na tela. Com esse computador, eu consigo fazer muita coisa. Então, já dá para a gente começar por aí. E aí, fiz a entrevista e passei um bom tempo, assim, pensando, será que ia ser aceito ou não? Enquanto isso, quando eles decidiram que eu ia entrar, né, no quadro de funcionários, eles fizeram uma coisa que eu acho muito boa, que eu acho que toda empresa poderia fazer isso. Eles reuniram as pessoas que iam trabalhar comigo e exibiram um filme. Eu acho que foi o filme da Helen Keller. E conversaram sobre a deficiência visual, sobre que a importância de não deixar cadeiras no meio do caminho, para que eu não batesse com a bengala. E falaram bastante sobre outras deficiências também. E isso foi muito importante, porque quando eu cheguei, que eu fiquei sabendo que eu ia entrar e fui lá e comecei o trabalho, eu achei interessante. Falei, gente, que legal essa empresa, né? Eles não colocam nenhuma cadeira no meio do caminho, eu ando tranquila. Parece até que eles já sabem como lidar com uma pessoa cega. E isso foi ótimo para mim. Depois eu fiquei sabendo, eu fiquei até emocionada quando eles contaram, né, que eles tinham feito toda essa preparação. E eu achei maravilhoso. O meu contato com o Senai, ele também é antigo, é desde 2008, quando eu fiz um curso de informática lá. Inclusive o Gustavo, que vai falar depois, ele também fez esse curso junto comigo na época. E aí, depois do SESI, eu comecei a trabalhar normal, fazendo as minhas funções, porque, como eu falei para vocês, o NVDA, ele fala tudo que tem na tela do computador, então eu consigo escrever meus textos, revisar os textos, fazer pesquisa. Eu fui contratada como jornalista e o que eles precisavam era que eu administrasse a ferramenta que nós temos lá de comunicação interna, que é a intranet, que é um site para que todos os colaboradores usam. Então, eu ia administrar esse site, postar conteúdo, retirar conteúdo, e cuidar, ver como é que estava, os acessos, essas coisas. E aí, eu aprendi, fiquei usando durante um bom tempo. Em 2012, eu participei da Olimpíada do Conhecimento com eles, que é
competição que tem, uma competição nacional, que envolve várias pessoas cegas de vários estados. E em 2014 teve outro grupo de pessoas com deficiência visual que foi para lá, para essa Olimpíada também. E o Senai, ele faz muito isso. E ele está sempre em contato com pessoas com deficiência, né? Eu acho isso muito bom, muito humano e correto, né? Oferecer a qualificação também é importante. Então, tem lá oportunidades, assim, né? Teve uns cursos de aprendiz, inclusive eu auxiliei algumas pessoas com deficiência que chegavam lá para trabalhar e tinham dificuldade com a informática, porque uma coisa muito importante que a pessoa com deficiência precisa é ter uma boa habilidade com a informática. E aí eu acho que eu ajudei 2 ou 3 pessoas ao longo desses anos com a informática para que elas pudessem se tornar mais rápidas na digitação e para que pudessem fazer as atividades que eram propostas, né, de um jeito rápido, porque a gente está trabalhando lá, mas a gente tem que cumprir os prazos, né, tem as metas, tem tudo, tem que fazer do jeito certo. Não é porque a gente tem deficiência que a gente tem que ficar com pouca coisa ou nada assim, né? Tem que ser igualdade de condições, né? Isso que a gente sempre quer, né? Então, a minha trajetória lá sempre foi assim, com muitos desafios. Eu sempre ajudei as pessoas com deficiência, quando solicitado. Trabalhei e trabalho, né, na minha área. Eu trabalhei no começo no RH. E depois, em 2014 ou 2015, não lembro, eu fui para comunicação. E aí eu achei, nessa hora que eu fui para comunicação, eu senti como se fosse um divisor, né? Porque eu falei, bom, é a comunicação que é o que eu queria desde o começo, né? Mas daí eu fui, com o tempo, procurando, descobrindo maneiras para chegar na minha meta, que era um dia estar na comunicação. E aí eu fui, e foi maravilhoso eu ter ficado no RH, porque o meu trabalho no RH, ele hoje é base também para o que eu faço na comunicação. Então, tudo foi complementar, tudo foi útil. Eu não me arrependi em nada do que até hoje eu construí lá. E uma outra coisa que eu faço também lá é eu solicitei um celular corporativo eu solicitei um iPhone porque ele é mais acessível para eu mexer, né? Porque o iPhone ele tem um leitor de tela também, que é o Voice Over. E com esse Voice Over ele fala tudo que está na tela também. E aí tudo que eu precisava comunicar aos colaboradores, eu poderia usar o iPhone para fazer isso. Então, para mim, o ideal era ter a ferramenta mais acessível, então por isso que eu solicitei o iPhone, a empresa concordou, e eu fiquei utilizando também o iPhone para os nossos trabalhos lá. Isso foi muito bom. Está sendo, né? Inclusive no home office, né? Que quando começou esse período de home office, que eu fiquei com aquela preocupação, como eu falei com vocês, depois fui percebendo que eu não tinha motivo para me preocupar porque as ferramentas eram acessíveis. Eu percebi que as ferramentas implementadas eram acessíveis, né? A intranet sempre foi acessível, porque eu sempre podia acessá-la de qualquer lugar. Mas aí a gente tinha um sistema lá para alimentar as tarefas. Então, a gestora colocava as atividades lá e a gente vê as atividades, o que a gente tem que cumprir, o que a gente tem que... os prazos, né? Se tem que marcar lá se foi entregue, se não foi. Tem todo um controle que é feito das tarefas. Então, tem esse sisteminha de tarefas. Tem outro sisteminha que a gente usa lá, que é de reuniões. Quando tem reuniões, a gente entra lá por esse sisteminha, igual eu estou aqui na live, né? A gente entra lá e todo mundo pode ativar o microfone, ou então pode ativar o vídeo, ou pode ativar o chat. Inclusive, Qual é a plataforma, Fabrícia, que vocês usam para reuniões? A gente usa as plataformas do Microsoft. É o Planner, que é para tarefas, e o Teams, que é para reuniões. E é do Microsoft. Mas existem outras plataformas que eu já trabalho também, nesse outro trabalho que eu faço, que é na Rádio Deus Conosco, eu uso a plataforma Zoom. A gente usa o Zoom, que é às vezes quando a gente precisa fazer algum tipo de reunião, ou então o Google Meet.
também é outra Sei. ferramenta de... Então, são alternativas que surgiram devido à pandemia. Né? Então, assim, já, claro, essas coisas já eram usadas antes. Mas com a pandemia, com essa necessidade da gente ficar em casa, né, do isolamento social, então foi utilizada a tecnologia ao nosso favor. E as pessoas cegas que precisam dessas ferramentas para usar, né? Computador, que usam computador, pessoas que trabalham com informática, pessoas que trabalham em outras áreas que usam computador, sabendo dessas ferramentas e utilizando-as, né, facilita muito o trabalho. Eu utilizo muito também o WhatsApp. A gente tem grupo no WhatsApp, aí, às vezes troca alguma informação, bota... eles mandam conteúdos, às vezes, pelo WhatsApp para ser disparado para os colaboradores. Então, assim, nesse período de home office, foi um período que eu percebi que o meu trabalho foi fundamental. Meu trabalho de comunicação, porque o meu trabalho é comunicação interna, é comunicação com os funcionários. Então, lá na Casa da Indústria, o pessoal do SES, do SENAI, do IEL, todo mundo da Casa da Indústria, recebia as informações que eu preparava, que eu repassava, junto com a equipe, né? Somos uma equipe grande. Mas eu senti, eu percebi o quanto foi bom, né? A gente tá ali podendo prestar um serviço de qualidade e trazer informações, às vezes, para o funcionário. Uma outra coisa muito boa que nós fizemos em maio foi um álbum de fotos que a gente queria dinamizar e fazer as pessoas, mostrarem as pessoas no home office, assim, fazer uma coisa bem criativa. E aí eu fiquei responsável por pegar essas fotos. Então eu fiquei pensando, caramba, eu, uma pessoa cega, mexendo com foto, que negócio legal, né? E graças à tecnologia eu pude fazer, porque o colaborador me mandava uma foto, ele mandava a foto, eu sabia o nome dele, eu ia lá, renomeava a foto com o nome dele e jogava a foto em algum no nosso sistema lá de nuvem, para o pessoal ter acesso àquela foto. Claro que depois eu peguei todas aquelas fotos, mostrei para uma pessoa que enxerga de uma por uma, para ela ir comparando, depois mostrei para duas, mostrei para três, eu mostrei para um monte de gente de lá da empresa, para eles irem, os meus amigos de trabalho, né, para eles irem comparando. Mas foi uma coisa assim que eu fiquei muito feliz depois com o resultado de ver que aquilo ali eu tinha ajudado a compor, né? E tinha, com os meus textos, eu pude incentivar as pessoas a mandarem as suas fotos e foi uma coisa assim maravilhosa, né? E o meu trabalho na rádio também, eu também faço divulgação lá e a gente também tá home office, né? Porque não pode ainda, a parte, como é uma instituição religiosa, aí a parte religiosa ainda lá ainda está fechada. Então, a gente faz tudo home office ainda. E não, Opa, não Fabrício. foi. Fabrícia, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, eu quero te dizer que o pessoal está aqui, todo mundo, muita gente. Nossa, E o que que acontece? Faz parte do processo, você sabe muito bem. coisa aí. Eu não. É, exatamente. Então, olha só, tá? Então, 55 pessoas te assistindo, nos assistindo, né? Muitas pessoas te elogiando. Eu acho que você conhece Thelma Figueiredo, está dizendo que você é uma ótima professora. Ela trabalha com você, mas você é quem dá muitas dicas para ela, que ensina muitas coisas. Você também, né? Eu sei que você é consultora também na questão de audiodescrição, está começando, está iniciando esse trabalho, na verdade. E você também, como eu coloquei aqui, você foi coautora de 2 livros, não é isso? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho seu, tá certo? E depois você fizesse as suas considerações finais, tá certo, minha flor? É ótimo te ouvir. A gente, se pudesse, ficava a noite todinha aqui te ouvindo, porque você realmente é uma maravilha. Eu gosto do seu Eu conhecimento. já estou na hora.
Débora, mas eu já falei tudo que eu precisava mesmo, era isso mesmo que eu queria falar para vocês. E eu realmente eu tenho esses 2 livros, que é o livro Muito Além da Visão, que eu sou uma das coautoras. Ele é escrito com mais 26 pessoas, que é única em cada estado do Brasil, cada um contando a sua trajetória. E o outro livro foi um resultado de um trabalho de pesquisa científica que eu fiz em 2012, fiz com uma professora minha da época da faculdade. Então, são contribuições que eu levo assim para da academia assim para voltada para a pessoa com deficiência, porque embora eu ache que a deficiência seja apenas um detalhe, né? Eu costumo dizer isso, que a deficiência é só um detalhe como se fosse uma cor de cabelo e tal, mas eu vejo que ainda existem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com isso, temos questões difíceis relacionadas às barreiras atitudinais, aos preconceitos, e eu acho que eu falar um pouco, eu mostrar como eu sou, ajuda, né? E sobre as considerações finais, assim, que eu gostaria de dizer, realmente, antes disso, eu também trabalho um pouco nessa parte de consultoria e gosto muito também de fazer isso, porque às vezes as pessoas pensam que descrever é muito fácil, mas tem que descrever com qualidade, né? E também dou aula, agora estudando aula online, né? Porque não posso mais ir na casa das pessoas dar aula de informática para cegos, na casa das pessoas, então eu estou dando aula online. Inclusive, esse mês eu dei aula para uma moça lá do Rio, que ela não sabia mexer no Banco do Brasil, no aplicativo, e ela ficou muito feliz, eu também, porque ela pôde aprender tudo. Nesse período de pandemia, não precisa ir no banco, né? Pode fazer tudo pelo aplicativo, eu fiquei muito feliz. Então, assim, as minhas considerações finais, que eu vi que já está perto, né, de finalizar aí o tempo, é só para dizer, assim, que eu estou muito feliz pelo convite e dizer para as pessoas que pessoas com deficiência visual, né, especificamente, não desistam dos sonhos de vocês. Não deixem de se qualificar. Se vocês estão em home office, eu conheço pessoas que estão em home office também, como eu, daqui de Alagoas. Conheço pessoas que estão no mercado de trabalho. E muitas eu pude ajudar, porque na minha época não tinha muita gente, hoje tem muito mais. E no futuro vai ter mais ainda, porque já tem muitas mais pessoas na faculdade, né? E daqui a pouco estarão todas no mercado de trabalho. Então, não desistam, não deixem que os obstáculos impeçam vocês de fazerem as coisas. E as pessoas que são empresários, que são gestores, né? Confiem, perguntem, não vejam só problemas, né? Porque hoje em dia a tecnologia ajuda muito. Eu tenho uma ferramenta no meu celular que eu aponto a câmera para o que eu quiser e ele descreve. Isso ajuda muito. Então, por exemplo, é Envision o nome do programa, tem o SingAI também. Então, se eu posso apontar a câmera do celular e ele ler o rótulo daquilo, é uma coisa muito, muito boa. Então, um gestor, uma pessoa assim, pode encontrar maneiras de trabalhar com a pessoa cega, porque tem tecnologias e tem opções, né? As pessoas cegas precisam se qualificar para estar nesse meio, estar ativas e atuantes. E eu estou sempre à disposição de quem quiser, seja cego ou não, para dar a minha ajuda. E é isso. Muito obrigada, Gedalva. Muito obrigada a todos vocês. Eu já imagino a quantidade de pessoas aí. Muito bom. Estou feliz com a presença de todos. Fabrícia, olha só, você sim está sendo muito elogiada, parabenizada por muitas pessoas. Nós temos pessoas de Maceió, nós temos pessoas do interior de Alagoas, nós temos pessoas de outros estados, do Rio de Janeiro, de outras localidades, vindo e ouvindo você, tá? E assim, Rio de Janeiro muita foi gente. Oi? Estive no Rio, então. É sim. É porque nós divulgamos, né? Nós divulgamos sempre os nossos trabalhos, né? E o que nós estamos fazendo enquanto Silva Cioli, e a gente divulga nos grupos que nós temos, né? E aí as pessoas vêm e procuram, né, ouvir, né, esses depoimentos de vocês, né, essas experiências que vocês trazem, e você, como você mesmo disse, assim, é admirável ouvir você realmente
como muitas pessoas colocaram aqui, porque você tem uma garra muito grande, você vai à luta, você vai atrás, né? Você não desiste do aprendizado, do conhecimento, de buscar esse conhecimento, de ampliar esse conhecimento. Isso é muito importante, como você mesmo falou. E isso você é um exemplo agora, nesse momento, para muitos alunos nossos que também estão nos assistindo, né? Alunos do Ciro Cioli, outras pessoas também com deficiência visual, isso é um estímulo muito grande, um incentivo que você está nos trazendo, Fabrícia, para que essas pessoas elas possam entender que as tecnologias existem, né? Elas estão aí, as ferramentas, e a gente só precisa se qualificar, não é E, verdade? Para que nós possamos acessar, não só nesse momento de pandemia, mas assim, as ferramentas digitais, ela é uma aliada muito grande para a pessoa com deficiência visual, né? Você muito, deixou isso muito claro e isso nós sabemos muito bem. Pode falar. exatamente, é muito importante. E a gente sempre pensar na solução para as coisas, né? Se você vê um problema, eu sempre fui assim, se eu vejo um problema de acessibilidade, eu penso, bom, como é que eu posso resolver isso? Posso falar com alguém que entende do assunto para resolver. Se não for ninguém da empresa, eu posso mandar um e-mail para o desenvolvedor do aplicativo e falar da inacessibilidade para ele corrigir. Então, acho que a gente tem que sair dessa caixinha assim, de ficar, às vezes, acomodado, porque às vezes a gente se acomoda também, né? Eu também me acomodo às vezes. E aí eu penso, não, vamos à luta, vamos seguir, porque tem muita coisa para desvendar, tem muita coisa, muito desafio. E assim a gente vai levando. Ok, querida, olha só para finalizar, para lhe dizer, a Thelma Figueiredo falou para você que a Adriana está lhe assistindo de Barcelona. Então você está indo muito mais além. Eu tenho certeza que deve ser alguém do conhecimento de vocês. Fabrícia, muito obrigada, querida, tá? Pelo seu depoimento. Foi como eu falei, se eu pudesse, eu ficava aqui a noite toda te assistindo, te ouvindo, todos nós te ouvindo, tá certo? Muito obrigada por esse momento. Quem sabe numa próxima vez, um outro momento, a gente te traz de volta para discutirmos outras questões que eu sei que você tem muito aqui a nos ensinar, certo? A todos nós, tá? Um forte abraço, um beijão, tá certo? Fica com Deus, tá? E a gente se vê. Você sabe que a gente se vê sempre, Com né? certeza, Estamos estamos sempre juntos. juntas, Tô né? doida. Beijão, querida. Tudo Beijo, de bom. beijo. De Beijo bom. no coração. Tchau, tchau. Fique conosco e todos vocês fiquem conosco, que agora eu vou chamar Gustavo. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Ai. Bom, gente, agora nós vamos chamar Gustavo Amorim, né? Foi muito interessante, depoimentos, esclarecimentos, né? De Fabrícia falando sobre o mercado de trabalho, né? De como ela trabalha, da forma como ela trabalha. Isso é muito interessante, muito importante, né? Esse estímulo, essa incentivação dela. Então, vamos chamar o Gustavo Amorim. Gustavo é formado em comunicação social, também jornalismo, pela instituição SESMAC. Ele trabalhou no site do Alagoas 24 Horas. Em Florianópolis, Gustavo passou uma boa temporada em Florianópolis, e lá em Florianópolis ele participou da ACIC, que deve ser a Associação dos Cegos, depois ele pode até nos falar. Foi jovem aprendiz no Ministério Público de Santa Catarina, trabalhou como marketing da empresa Softplan e atualmente está escrevendo um livro, né? Então, o Gustavo também vem para cá falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, falar um pouquinho também como profissional, como pessoa com deficiência, da sua militância e, ao mesmo tempo, também falar um pouco dos desafios encontrados no estado de Alagoas diante da questão, né, desse mercado de trabalho para as pessoas com deficiência visual, certo? Então, agora nós vamos convidar Gustavo, chamar ele para estar conosco, nos relatando algumas informações.
Estamos aqui procurando o Gustavo. Oi, Gustavo. Alô? Oi, Alô? estamos aqui. Oi, Boa oi. noite. Oi, tá me ouvindo? Estou. A senhora está me ouvindo, dona Gedalva? Estou sim, estou ouvindo Oh, sim, tudo bem, estou maravilha, te ouvindo. Viu? maravilha. Seja Então, bem-vindo, tá certo? Gustavo, eu já lhe apresentei, acredito que você estava ouvindo, não é isso? sim, E aí eu quero que você fale um pouquinho, faça a sua audiodescrição e fale um pouquinho sobre a sua experiência e os desafios que você está encontrando hoje aqui no estado de Alagoas. Seja tá bem-vindo. bom. Obrigado, dona Gedalva. É um privilégio estar aqui participando da sua live, né? Depois de ouvir lindas palavras da Fabrícia, ela que é um espelho para mim. E, bom, a minha audiodescrição, eu tenho 1,76 m, estou de camisa azul clara com listras brancas, tenho uma barba pequena, um bigode pequeno, e, e para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Amorim, eu tenho 31 anos, sou natural daqui de Maceió, me formei no SESMAC, e no SESMAC eu estagiei na Rádio Jornal com o saudoso Miguel Torres. Lá tinha um quadro onde eu com amigos da faculdade participei. Foi bem desafiador, assim, porque tinha que ler alguns textos, e quando eu falei que era deficiente visual, ele ficou sem acreditar, né? Mas aí logo imprimiram um texto grandão para mim, e eu consegui ler e participar do quadro. E depois disso, eu tive um blog chamado Na Mira do Esporte, no site Alagoas 24 Horas, do Sérgio Lee e do Marcelo Santos. E em 2014 eu fui em busca da minha reabilitação, que era saber andar com bengala, ter menos medo, saber viver com a deficiência. E fui para a SIC, que é a Associação Catarinense para a Integração dos Cegos. Eu morei lá e a associação foi muito importante para mim, porque ensinou a eu usar melhor o computador, me ensinou, tem uma matéria lá chamada profissionalização, que me ensinava como portar no mercado de trabalho, como me dar com outras pessoas. E por meio da associação catarinense, ela colocou meu currículo no CIE, que é uma escola que trabalha e estuda ao mesmo tempo. E a importância de uma associação que a gente tem que ter aqui em Alagoas também, a Ciraciola é maravilhosa, que é esse trabalho de nos indicar, porque esse processo é muito complicado, porque as maiorias das empresas acham que nós não somos tão capazes. Então, quando tem esse apoio de uma associação para o mercado de trabalho, é de muita valia. E lá em Florianópolis existe uma feira chamada Feira para as Pessoas com Deficiência, que é no Instituto Federal lá de Santa Catarina, é um dia em setembro, na Semana da Pessoa com Deficiência, onde várias empresas vão para esse evento e várias pessoas com deficiência vão colocar os seus currículos nessa empresa. E por isso é muito mais fácil, porque as empresas já sabem que você é deficiente, então é um processo bem descomplicado. E aí, nesse primeiro processo, em 2017, essa feira é com o apoio do Ministério do Trabalho, a doutora Luciane, que faz muito bem esse trabalho, ela vai na associação, faz palestras sobre direitos das pessoas com deficiência. E nesse feirão eu consegui a vaga para o CIE, que foi ser jovem aprendiz no Ministério Público Estadual de Santa Catarina, na área da comunicação. E logo na minha apresentação, que eu fui com o professor de orientação e mobilidade da associação, que ele me mostrou as salas, me mostrou como chegar lá, o atravessar o ônibus para pegar. As pessoas fizeram uma pergunta de se eu usava o computador, como é que eu usava. E diferente da Fabrícia, eu sou baixa visão. E o baixa visão, eu não uso leitor de tela. Eu uso um ampliador do Windows e uso o contraste, porque a luz é muito ruim para mim,
que eu tenho muita fobia à luz. Então, eu uso a tela preta com uma lupa do Windows. E aí, no Ministério Público, foi muito bacana que eu fui aprendendo as leis sobre as pessoas com deficiência, fui escrevendo textos, indo a reuniões. Muito bacana isso como jovem aprendiz. Foi bastante importante para mim, porque nas aulas eu tinha aula com jovens infratores, e com isso eu pude observar como eu sou uma pessoa feliz e tenho bastante sucesso nisso. E depois de 2 anos, novamente nesse feirão de empregos, eu coloquei o meu currículo na Softplan. E aí eu fui contratado, é a maior empresa de tecnologia da América Latina. E aí eu fui trabalhar lá na área do marketing, e foi bem, eu tive um medo bem grande, assim, porque é uma empresa de 2.000 funcionários. E aí eu cheguei lá, a equipe toda me recebeu, mas nunca tinha trabalhado com uma pessoa com deficiência. E por conta disso, eles faziam as perguntas, eles não sabiam muito bem como chegar em mim, não tinham dificuldade para saber se eu conseguiria usar os sistemas que eu usava, né, os mesmos sistemas que a Fabrícia usa da Microsoft. Então era o Teams, o e-mail e outros mais que foram aparecendo, que eu tive que dar conta, né, de vários sistemas para saber as redes sociais, o controle de quem estava vendo. Tudo isso era um sistema novo, e consegui aprender e usá-lo, né? E contribuir com a empresa e com o marketing. E aí fiquei nessa empresa durante mais de 2 anos e aprendi bastante, porque é uma empresa de tecnologia, e por isso sempre tinha alguma tecnologia nova para a gente aprender. E isso foi muito bacana, muito legal. E aí eu cheguei aqui no começo desse ano em Maceió, onde trabalhei um período de home office. Também fiquei com bastante medo, né, nesse trabalho do home office, perguntando, como é que vai ser? Agora eu estou sozinho, né? As pessoas não estão aqui perto para me poder ajudar. Mas dei conta, era sempre pelo Teams, as ligações por vídeo, sempre contribuí. Mas chegou em maio, e aí eles desligaram algumas pessoas e eu fui entre essas pessoas. E sendo desligado, eu parado não fico. E aí, por meio de psicóloga, da minha coaching, eu comecei a escrever um livro dessa minha experiência dos 6 anos em Florianópolis, para as pessoas aqui deficientes poderem saber o quão é importante trabalhar. Alagoas é um estado que ainda tem poucos deficientes no mercado de trabalho, e eles têm que, como a Fabrícia falou, que nós deficientes temos que estudar, temos que aprender, para que quando chegue no mercado de trabalho, os gestores vejam que nós somos capazes, porque os gestores, eles começaram a acreditar um pouco mais em nós deficientes, mas eles ainda têm algumas interrogações. Elas já foram maiores, hoje é menor, mas ainda é uma coisa que não é tão numerosa assim, tantos deficientes no mercado de trabalho aqui em Alagoas. E, inclusive, em Santa Catarina, que é um estado mais desenvolvido, a quantidade de pessoas com deficiência, por exemplo, nessa empresa da Softplan, eram poucos deficientes, e eu pude contribuir para a chegada de outros deficientes, porque quando a gente chega numa empresa e é o primeiro deficiente, como a Fabrícia falou, e a gente faz o nosso trabalho bem feito, eles começam a empregar mais pessoas com deficiência. E é isso, assim, foi muito legal a trabalhar na Softplan no MP, porque aprendi esses sistemas, essas pessoas, tive contato com várias pessoas de vários estados diferentes. Isso fez eu aprender a como me dar, como falar. E agora em Maceió estou escrevendo esse livro, aprendendo, fazendo cursos e me aprendendo mais para, quem sabe, futuramente estar numa grande empresa como é o caso da Fabrícia, né? Uhum. E você é muito envolvido, né, com o movimento, né? E, Isso, Gustavo? e logo
E logo quando eu cheguei, né, Gedalva, eu fui no Ciro Ascioli, que eu não conhecia, e tive uma reunião muito boa com a senhora, porque eu queria fazer goalball, por isso que eu fui atrás da senhora. E, e aí, infelizmente, veio o corona e não pude, mas por outro lado, eu te conheci a Associação Ciro Ascioli, que é muito bacana, conheci a CAL, que é a Associação de Cegos daqui de Alagoas, e é bem legal. E espero contribuir com todas essas pessoas de deficiências em todo o estado, né? Espero que eu conheci hoje que em outros lugares daqui do estado também tem uma associação para reabilitação. Isso é muito importante para que as pessoas com deficiência do estado não precisem vir a Maceió e se desenvolva nas suas principais cidades. E essa luta, né, para mostrar para a sociedade brasileira e alagoana que nós somos capazes, que o que aparecer é um desafio a mais e a gente consegue dar conta. A gente às vezes pode demorar um pouco mais, pode ir por um caminho um pouco diferente, mas a gente sempre consegue chegar ao caminho, ao final, né? Isso. E são pessoas assim como você, Gustavo, que nós precisamos, né, dentro da CAL, né, que vá lá, luta, que reivindique, você que tem uma experiência de ministério, né, de ministério público. Então, assim, e a tua experiência enquanto profissional, né? Isso é muito importante para ajudar e contribuir. Como eu disse para a Fabrícia, você também é um incentivo muito grande para as pessoas com deficiência visual, começando agora. Gedalva? Sei que tem muito o que aprender. Está me ouvindo, não? Agora tô. Tá? Os jovens que têm muito o que aprender com você, certo? E assim, quando vocês... Está me ouvindo, Gustavo? Estou sim. Quando vocês trazem essa experiência, né? Não só para mim, aqui hoje, agora, nesse momento, tem 51 pessoas nos ouvindo, pessoas daqui de Alagoas, pessoas de outros estados, né? Pessoas do interior do estado, pessoas com deficiência visual, profissionais, todas essas pessoas. Então, quando vocês trazem essa experiência, você e Fabrícia, é um estímulo para todos nós, né? É uma Com forma certeza. de dizer, nós aprendemos, nós vamos atrás, nós vamos à luta, nós somos capazes, né? Muito além daquilo que se pode imaginar, que se pode ver. Não é isso, Gustavo? Sim, com certeza. E a gente vendo pessoas, eu vendo a Fabrícia, vendo outras pessoas dar esse estímulo e a prova de que tudo é possível. Uhum, exatamente, né? Você está conosco lá na CAL também, né? E assim, o Sim, Silvio está de braços abertos, como sempre teve para todas as pessoas com deficiência, como eu tinha falado com você hoje. Enquanto centro educacional, né, nós só temos ele, mas de reabilitação nós temos alguns pelos interiores do estado, né, que é mais a parte clínica. E assim, sim. e a CAL, né, com a nova direção, ela vai dar, né, sua contribuição muito grande, né, para as pessoas com deficiência visual do estado, com certeza. Você sabe que a nova direção, ela iniciou agora, e quando iniciou, logo assim que tomou posse, e começou essa Sim, a dona pandemia, Cícera. né? Sim, a Isso, dona e Cícera, agora que é uma ficou pessoa muito tudo meio bacana. que parado, né? Isso mais que você Sim. vai dar uma grande contribuição lá conosco, junto, né, na questão da CAL. Né? Esse seu livro, eu tenho certeza que também vai ser um sucesso. Vai ser um livro que vai ajudar e contribuir com as pessoas com deficiência visual. O mais importante nessa questão toda do mercado de trabalho é esse desprendimento que você e Fabrícia têm para buscar sempre, né? Para aprender sempre, para não estar parado, não é isso? Para Com certeza. procurar saber o que está acontecendo, para buscar qualificação, para ampliar o conhecimento de vocês, não é isso? Para ajudar, para contribuir com outras pessoas com deficiência, e isso é muito importante, não é verdade? Porque, Sim, assim, sim. é uma pessoa com deficiência visual ajudando e ensinando a outra pessoa com deficiência visual, né? Isso, assim, é muito gratificante, é muito bom, né? Que vocês sejam esses protagonistas, sejam esses disseminadores de conhecimento para esses seus próprios colegas, né? As próprias pessoas que vocês conhecem.
Isso é Sim, com maravilhoso. certeza. Com certeza. E Como, e a como gente a Fabrícia só tem... falou, Liga. como a Fabrícia falou, infelizmente com a corona a gente está distante, não estamos junto com as pessoas deficientes. Mas já já estaremos todos juntos, um ajudando o outro, para crescer cada vez mais a quantidade de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Isso, né? E assim, a gente só tem mesmo que agradecer a você, né? E pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, de vir para cá passar um pouco dessa experiência, né? E mesmo que você agora esteja enfrentando esse desafio e com a pandemia agora realmente fica tudo mais difícil, o enfrentamento à questão do mercado de trabalho, nós sabemos que é um desafio muito grande para todos nós e agora na pandemia a gente sabe que tem que dar tempo ao tempo, né? Mas Sim, eu com tenho certeza. certeza que passando isso você vai à luta, né? Ah, E nós já temos estou que estar indo, né? juntos, né? E vamos instigar, né, junto com o Ministério Público, com as pessoas que estão à frente, né, das Sim, entidades, né, para que a gente possa buscar mesmo colocar todo, não todos, mas assim, se for possível, de pessoas e até buscar a qualificação dessas pessoas, né, junto às com, entidades, né, com públicas certeza. de Alagoas, não é isso? Com Tá? certeza, Eu gostaria Jedalva. que você, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, Gustavo. Ah, dona Jadalva, eu agradeço, né, de estar aqui com a senhora e com a Fabrícia. Foi muito bacana. Eu estou sempre à sua disposição para ajudar. A senhora que é uma pessoa lutadora pelas nossas causas aqui em Alagoas há tanto tempo. E só tenho a agradecer às pessoas que estão assistindo e que, se tiver algum gestor assistindo, que criem coragem, que contratem pessoas com deficiência, porque elas fazem grande diferença nas suas empresas. Grande Com abraço, certeza. Gedalva. Um grande abraço, tudo de bom para você, tá certo? Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter estado aqui conosco, né? A gente só tem a agradecer a você, tá certo? E tenho certeza que você vai fazer a grande diferença aqui no Estado, né? E quando nós voltarmos às nossas atividades e às nossas ações, tanto no Unicida Cioli como na Associação de Cegos de Alagoas, tá certo? Com Então, muito certeza. obrigada, tudo de bom, tá? E muita saúde para todos nós, para você e para todos nós, tá certo? Muito obrigada. Gustavo, um forte abraço. Tchau, Igualmente. tchau. Abraço a todos. Tchau, tchau. Gente, eu quero agradecer a todos, né? Agradecer a todos por ter estado conosco nesse momento. Mais uma live nossa que nós estamos aqui apresentando. O nosso projeto é um projeto que nós queremos que as pessoas conheçam um pouco, né? O que é o trabalho junto com a pessoa com deficiência visual e a pessoa com deficiência visual hoje, nessa nossa live, passar um pouco o trabalho dele com relação, né, ao mercado de trabalho, o trabalho que ele realiza enquanto pessoa, enquanto ser humano. Isso é magnífico, porque a gente vê tantas experiências maravilhosas, né? Assim como a do Gustavo, a de Fabrícia, e nós temos tantas pessoas aqui em Alagoas que fazem trabalhos belíssimos, como a Fabrícia mesmo disse, dentro, hoje o home office, então lá na sua empresa, e que são exemplos de vida, e que por onde eles passam e deixam suas marcas. Eles mostram o potencial que eles têm, né? A capacidade intelectual, cognitiva, aquilo tudo de bom, que como pessoa, né, a gente só tem que aplaudir e dizer muito obrigada por elas existirem nas nossas vidas, por ser exemplo, por estar sempre ao nosso lado, né? Por fazer com que a gente vá buscar cada vez mais lutar em prol dessas pessoas e elas junto conosco, né, fazer um cordão muito grande de união
para que tudo dê certo. Esse é o nosso objetivo, né? O Ciro Acioli só tem que agradecer a vocês por vocês estarem sempre junto com a gente em todos os momentos e dizer que a gente está aí nas redes sociais, né? Nós temos aqui o nosso Instagram, né, que é o @Ciro Acioli, o nosso YouTube, que é o Centro de AE Ciro Acioli, onde são apresentadas as aulas agora híbrida, né, em tempo remoto, né, para todas as pessoas, qualquer pessoa pode acessar essas aulas, está lá no YouTube, Centro de AE Ciro Acioli, e no nosso Facebook, que é o Centro Ciro Acioli. Então, estão aí as nossas redes sociais, compartilhe, assistam, dê opiniões, nós estamos aqui também para ouvir opiniões de vocês. E na próxima semana nós estaremos também com a outra live, trazendo Isabelle Matos e Tiago, certo? Que vão falar um pouco dessas ferramentas digitais, né, nas instituições de ensino. Tiago é de Natal e Isabelle é de Fortaleza. Tem muito a contribuir, são profissionais muito competentes, profissionais que estão à frente também do trabalho com as pessoas com deficiência visual, certo? Então, muito obrigada, tenha uma boa noite, muita saúde para todos nós, né? E vamos estar aqui junto na próxima semana. Um beijo no coração de todos vocês e tenhamos uma excelente semana. Tchau, tchau.